Saudações e bem-vindo. Nesta série de reflexões que fazemos sobre os 50 anos da independência nacional, hoje temos como convidado o economista Luís Magasso para 2 dedos de conversa. E começo por perguntar ao Dr. Luís Magasso, qual é que era o estágio da economia moçambicana quando o país proclama a independência nacional? Corria o ano de 1975 a 25 de junho. Muito obrigado pela oportunidade que me dá para comentar sobre este tópico tão importante para a nossa história e também agradeço o convite que me foi formulado e que dá imenso prazer em voltar a estar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que Moçambique passou por um percurso histórico complexo, um percurso atípico também. Nós fomos primeiro. A ocupação efetiva de Moçambique, de facto, começou, não foram os 500 anos de que se fala. Os 500 anos, portanto, é o contacto com os primeiros navegadores portugueses, com os primeiros exploradores, talvez os padres, mas a ocupação efetiva de Moçambique só começou por volta de 1912. Depois dos acordos de Berlim, é que, de facto, Portugal decidiu ocupar efetivamente, de forma administrativa e política, Moçambique. Quando nós chegamos ao ano de 1975, nós tínhamos um país completamente configurado à medida do colonialismo português. Eu digo isto porque não é Portugal, necessariamente, mas é o colono português. Nós éramos uma colónia, por acaso chamada a partir de meados dos anos 60, de província ultramarina, mas a nossa economia não era igual à economia angolana, nem igual à cabo-verdiana, nem à guineense. Por isso é que eu falo portanto, Portugal tinha em África diversas colônias com diversos colonialismos. E o nosso era, do ponto de vista social, o mais grave. Não é? A repressão era mais grave à medida que Portugal se afastava da metrópole. Não é? Foi muito compassiva, foi muito cooperante em Cabo Verde, e também na Guiné, um pouco mais acirralada em São Tomé e Príncipe, depois também um pouco mais grave em Angola, e em Moçambique foi a mais grave de todas. De tal forma, por exemplo, que a figura do cipaio só existia em Moçambique, não era conhecida nos outros países. Do ponto de vista de economia, Moçambique ocupava uma posição talvez um pouco mais privilegiada pela sua grandeza, pelos seus recursos e pela grandeza também da sua população. E Moçambique beneficiou imenso o facto de estar rodeado por países anglófonos, nomeadamente a África do Sul e as Rodésias, o que, portanto, lhe permitiu ter acessos ao mercado e a serviços que as outras colónias não tinham. De qualquer forma, em 75, nós tínhamos uma economia que já era deficitária do ponto de vista, por exemplo, do comércio externo. Não é? Nós, já em 1973, éramos um país com uma balança comercial negativa. Mas tínhamos produção. O equipamento e as maquinarias que vinham a Moçambique eram normalmente em segunda mão. Produzíamos o possível e quase tudo que era indústria ligeira, não é? Nós tínhamos cá uma produção. Portanto, não nos podemos esquecer disso, não é? Que nós tínhamos aqui uma pequena base industrial que muitos países lusófonos não tinham. Por exemplo, na agricultura, nós fomos sempre um país
de produção de produtos, de produtos agrícolas para rendimento e não alimentar, por isso que nunca fomos um produtor grande de milho e de arroz e de feijão e outras culturas. Então, era uma economia feita muito à medida dos interesses externos. Por um lado, uma economia virada à exportação dos tais produtos agrícolas de rendimento, um país que produzia com uma indústria ligeira para o mercado nacional, para as necessidades básicas, e depois um país que beneficiava do facto da sua localização estratégica, portanto, da África do Sul e das Rodésias. A África do Sul, com o nosso acordo de ouro, não é? Em 1912, em que o nosso governo recebia em ouro o trabalho feito pelos chamados mineiros, não é? Os Majon Jones, mas são os mineiros. E também tínhamos o turismo, muito turismo vindo da África do Sul e das Rodésias. Mas, no fim do dia, a nossa economia em Moçambique foi concebida para ser um país de corredores. Portanto, no fim do dia, nós éramos um país de corredores, os três corredores, Beira, Maputo e Nacala, e Sevir, toda a infraestrutura à volta dos corredores estava orientada para o Interland. Não havia uma ligação ferroviária e até mesmo a rodoviária entre Maputo e Beira e outras províncias, começou por volta de 65. Portanto, todas as ligações entre pontos do país iam para fora do país, depois é que voltavam. Portanto, um comboio a Maputo-Beira ia ao Zimbábue, na altura, a Malvernia, né, que é a Chicolaquala, Zimbábue, depois ia a Beira. Portanto, é um país concebido eminentemente como um país de corredores logísticos. Portanto, quando Moçambique proclama a independência em 1975, a 25 de junho, a sua economia já era deficitária. E, mesmo este estágio, o país não conseguiu estabilizar nos anos que seguiram a proclamação da independência. O que terá faltado para se perder o pouco que o país já tinha? Bom, então, como disse, portanto, nós éramos um país com uma economia frágil, mas funcional, não é? Com alguma boa produção local, mas concebida com métodos, com procedimentos e com arte ocidental. O que aconteceu é que a Frelimo, para a sua luta de libertação nacional, foi apoiada por países do leste. Logo, portanto, após a independência, a cooperação de Moçambique foi com os países do leste. Com o êxodo dos portugueses, os técnicos que vieram segurar a nossa economia eram técnicos com outra abordagem tecnológica, com outra abordagem de programas e procedimentos que não se coordenavam com o entretanto tecido industrial, comercial que se tinha estabelecido em Moçambique. Consequentemente, as empresas começaram a ter dificuldades para funcionar, não tinham quadros, ou eram aqueles quadros que a empresa tinha na altura, pessoas de terceira e quarta classe assumirem funções de responsabilidades, ou então eram os soviéticos, os alemães do leste, os jugoslavos, os búlgaros, que tentavam comandar uma economia que não tinham conhecimento. E depois houve misturas tecnológicas entre equipamentos ocidentais com os do leste, portanto foram criadas muitas ineficiências à nossa economia, levando a quase paralisação do nosso tecido industrial no pico da guerra entre 86 e 87, portanto nós estamos completamente com uma economia dilacerada, obviamente também muito sustentada pela guerra
que era orientada para as principais infraestruturas do país, nomeadamente as infraestruturas de comunicações e energia. E surge, portanto, a era das empresas estatais que também não vincaram. O que é que falhou para que o setor estatal não conduzisse o país aos resultados que se esperavam com as nacionalizações? Primeiro, porque as empresas foram nacionalizadas. E foram nacionalizadas sem dois insumos principais: quadros qualificados e capital para investir na sua manutenção e expansão. Portanto, não tendo acontecido isso, e com os bloqueios que o país tinha a nível das relações com o comércio internacional, estava aí um condimento perfeito para dificultar a capacidade operativa das empresas. Nós, quando começou o período das privatizações, essas empresas estavam completamente ultrapassadas, quer do ponto de vista tecnológico, quer do conhecimento, quer da inserção no mercado internacional. E, de facto, uma das falhas que eu atribuo ao PRE, com todo o mérito que o PRE tinha, é o facto de não ter preparado a indústria nacional, a economia nacional, a enfrentar o mercado internacional, que era moderno, que era sofisticado, que era barato, que era eficiente. E, portanto, pôs empresas como Vidreira de Moçambique a concorrer com indústrias que nunca tiveram problemas, indústrias sul-africanas, rhodesianas, portuguesas. Consequentemente, essas empresas não conseguiram competir. Algumas faliram antes mesmo do Estado privatizar, outras foram privatizadas para nacionais que não tinham capital e consequentemente, também não conseguiram competir e também faliram. Portanto, houve um cruzamento de fatores, todos a conspirarem, portanto, para a redução da capacidade de produção nacional. Quando Moçambique, portanto, na sua opinião, vira para abraçar o programa de reabilitação econômica, pretende dizer que faltou uma visão pragmática, uma visão que pudesse estar compatível com aquilo que era a realidade do país? Olha, Moçambique aderiu ao FMI em 86. Não é? E, portanto, o FMI concebeu um programa de reestruturação económica de Moçambique nessa altura, e ele, portanto, entrou em vigor em 87, logo a seguir a morte do presidente Samora Machel. Um programa destes tem vantagens e desvantagens. Não é? Algumas dessas desvantagens ou alguns desses riscos poderiam ser mitigados e não foram. Um dos principais, que eu considero principal, foi a desblindagem completa alfandegária. Porque a desblindagem alfandegária pôs pratos feitos fora, com pratos feitos cá, a competirem irrealisticamente. Sapatos feitos aqui pela Sabrina, pela UFA e não sei o quê, a competirem com as Nikes, as Adidas, não sei o quê. Não era possível a concorrência e, consequentemente, faliram as Morfeus, as Ninitas, as Sabrinas, as UFAs, enfim, todo este conjunto, este manancial de empresas, que por acaso até tinham sido privatizadas, com um programa de reembolso muito concessional para os seus beneficiários, mas não tinham capital. Os próprios compradores das empresas contavam com a sua produção para pagar a dívida. E não conseguiram, porque as empresas também não vendiam. Então, ao mesmo tempo que houve uma boa intenção de se privatizar o setor económico, não se teve o cuidado de blindar as fronteiras para que não estivéssemos tão expostos ao mercado externo ao ponto de liquidar o pouco que tínhamos e que funcionava. Não é? Há quem diga que... Inclusive a Amabor é um exemplo disso, não é? A Amabor, que produzia... Aliás, eu cresci a ver o meu pai a comprar pneus da Amabor
no tempo colonial. E exportava. O meu pai só comprava a Mabor, exportava, aliás, era um grande exportador da África Austral. E tudo isso, portanto, foi motivo para que as empresas tivessem imensas dificuldades para operar e pronto, foram falindo. Há outras empresas que tiveram dificuldades, sobretudo logísticas. Aí eu quero apontar o exemplo das chazeiras do Grue. Nós éramos o maior produtor de chá em África. Mas a guerra civil, com os bloqueios todos que havia nas comunicações, impedia a comercialização do chá e, consequentemente, as chazeiras também faliram. Não é? Então, primeiro, nós tivemos um país que herdou uma economia funcional, mas não nos esqueçamos, muito concebida pelo colono, com indústrias em segunda mão, muito dependentes de uma força de trabalho portuguesa, que se foi embora em 75. E depois, nós tivemos uma assistência externa dos países do leste, os quais não conheciam nem a tecnologia, nem os métodos, nem os procedimentos, o modo de funcionamento desta economia, a imporem métodos soviéticos, métodos de economia centralmente planificada. Criou uma grande disfunção. E a agravar isso tudo, também tivemos a Guerra Civil, que nos levou 16 anos a resolver. Então, é um condimento muito difícil para um governo conseguir sobreviver a tantas intempéries, a tantos contratempos ao longo do seu percurso. Eu diria assim, nós só conseguimos ter alguma luz, uma luz orientada para um programa realmente de desenvolvimento a partir de 92. Da extensa lista aqui de empresas que lista aqui, passa a redundância, cabem indústrias como a Mabor, a Tudor e a Maquinari, que foram também, para além de grandes produtores para o mercado interno, foram também grandes exportadores. Foram, senhora. Aliás, aqui tínhamos a vidreira, a fábrica de bicicletas, a Zuid, a Idatec, que produzia as geleiras e coisas, a Comec, que produzia os garfos, portanto, os talheres, e que exportava até para Portugal, porque algumas dessas indústrias faziam parte de uma matriz produtiva da África portuguesa. Nós, por exemplo, nós fornecíamos os pneus para Angola. A margarina que era feita a margarina palmar da Zambésia e o leite condensado aqui da Portal, portanto, eram produzidos para Moçambique e para fora. Era uma indústria que funcionava, mas que infelizmente estava sustentada numa estrutura portuguesa que nos abandonou em 75 ou 77. Então, ficamos sem quadros, sem capital e sem orientação. O que é que terá levado o programa de reabilitação econômica a não lograr recuperar essas indústrias? Pois o objetivo central deste programa era trazer de volta aquilo que era a capacidade do país de produzir. Eu acho, volto a repetir, eu acho que o PRE, com todo o mérito que teve, porque o PRE teve mérito enorme de nos trazer aqui uma economia de mercado e que foi o embrião de todos os pequenos negócios que houveram, as barracas, as cantinas, as carpintarias e não sei o que hoje funcionam e que empregam imensas pessoas e até um modo para a atração de grandes investimentos. Do meu ponto de vista, ele teve o demérito de não ter previsto cautelas. E para mim, uma das principais cautelas, volto a referir, talvez sejam duas, mas a primeira cautela é que nós fizemos uma desblindagem alfandegária. Pusemos pneus da Bridgestone, pneus da Pirelli, a concorrerem com os pneus da Mabor. Uma empresa que... E depois vem aí o segundo prisma que dificultou esta situação toda,
é que depois não houve uma linha de apoio a essas empresas para aguentarem o choque da transição, ou seja, em matérias de capacitação do seu pessoal, até seja de financiamento para a exportação e financiamento para a produção. Então, as empresas foram encontrando dificuldades, quer dizer, nós chegamos a ter das indústrias têxteis mais prósperas da África, não é? A Texlom, a Textáfrica, a Texmoc, a Têxtil do Pongo, isso eram indústrias absolutamente que empregavam milhares. Olha, é para Caju, eu quando comecei a trabalhar em 87 para o Interposto, nós exportávamos 4,5 milhões de toneladas de amêndoa, de caju. 279 mil toneladas de amêndoa de caju. Isto sofreu logo uma grande degradação em termos de capacidade de exportação, porque as indústrias passaram a ter dificuldades produtivas. Não tinham nem financiamentos, nem sequer qualificações para continuar esse nível de produção. Nós, no Interposto, faturamos imensos milhões de dólares, mas foi decaindo todos os anos, até começarmos a fechar algumas indústrias. Um dos maiores pecados que se aponta para esta cooperação, portanto, no âmbito das instituições da Bretton Woods, são as imposições. Sim. Chega-se a exemplificar que se o FMI e o Banco Mundial foram implementar um programa que foi bem sucedido, por exemplo, na Croácia, sim, acham que pode ser também bem sucedido em Moçambique. Eu gostaria de ouvir a leitura do economista Luís Magasso. Sim. Bom, um dos exemplos mais dramáticos das propostas do FMI que não funcionaram é o caju, né? O incentivo à exportação da castanha em bruto foi sempre qualquer coisa que nós não concordávamos, mas o governo tinha duas escolhas, portanto, ou fazia e continuava a ter o programa de apoio, ou não fazia e não tinha o programa de apoio. E preferiu, portanto, fazer para manter o programa de apoio. Digamos que o governo se sentiu asfixiado pelo FMI. Sentiu-se entalado, não é? Sem opções, e aceitou implementar uma coisa que o próprio governo, presumo eu, tinha consciência de que não ia correr bem. Sabe que estes grandes grupos, estas grandes agências internacionais, sabe, custa-me dizer isto, mas não estão necessariamente interessadas no bem-estar de um país A. Estão interessados que no conjunto de vários países hajam equilíbrios de produção, equilíbrios de rendimento, equilíbrios de mercado, sem olhar se o A, o B ou o C perdem mais do que ganham. E no nosso caso, a indústria do caju cá fortaleceu imenso a indústria na Índia, porque na Índia o processamento é feito por famílias e não por indústrias. Então aquilo vai lá para as aldeias e são as próprias famílias que torram, que separam e não sei o quê, enquanto que cá o preço foi a fechar as indústrias que tínhamos, que empregavam 16 mil pessoas, né? Então são receitas que são feitas a pensar no agregado e não necessariamente em cada ilha. Portanto, pensam no arquipélago. Se o arquipélago precisa de oxigênio, dá oxigênio que circula assim. Mas há ilhas que precisam, há ilhas que não precisam. E muitas vezes aquelas que precisam não apanham nada. E, portanto, esse foi um dos erros que nós cometemos, aceitamos, mas não tínhamos opções. Como não cometer esse erro perante a imposição? Era muito difícil. Uma espécie de asfixia. Era muito difícil, porque nós saímos de uma guerra fratricida, nós chegamos a ter uma situação em que o Banco Central não tinha dinheiro, nem para aguentar a guerra, né?
Conta-me um dirigente que um dia chegaram ao cofre e tinham $200.000. Né? Isso é dinheiro que muita gente hoje tem na sua conta bancária. Então, é uma situação em que nós não tínhamos muita escolha. Ou nós aceitávamos o programa do FMI, Banco Mundial, ou então estávamos sozinhos. E preferimos avançar com o programa deles e com as consequências e o preço que nós pagamos. Chegamos a saber que, consciente, portanto, dos erros cometidos, o FMI não demorou tanto tempo depois que o pré começou, aliás, depois que se decidiu pela eliminação da indústria do caju, não levou muito tempo sem que viesse ter com o presidente Chissano para pedir desculpas. Entretanto, o mal já havia sido, já havia sido cometido. Sim. E de relação àquilo que foi a reforma que assistimos, a reforma ferroportuária, há quem diga que também não aconteceu nos moldes tal como Moçambique gostaria que tivesse acontecido, a reforma ferroportuária. Bom, a reforma ferroportuária, eu de facto nunca entendi muito bem como é que uma empresa como os Caminhos de Ferro, que era um Estado dentro de um Estado, né? Os Caminhos de Ferro são responsáveis pela existência de um grande número de vilas neste país. São responsáveis pela existência de várias indústrias, várias atividades que se desenvolveram ao longo da linha férrea. Numa certa altura, ela se transformou numa imobiliária. Arrenda instalações. Arrendou o Porto da Beira. Tinha arrendado o Porto de Climane, agora já o recuperou. Arrendar o Porto de Nacala. Arrendou o Porto de Maputo. Portanto, só ficou com parte ferroviária. Então, isso nunca me coube na cabeça. Como é que uma empresa que era a dona dos aviões da LM, ela, de um momento para o outro, passou a ser uma imobiliária. E gaba-se a ter lucros, mas lucros que não resultam de uma atividade genuinamente económica. É uma atividade arrendatária. Tem rendas do MPDC, tem rendas da DP World, tem rendas da Cornélia, tem rendas da Portos Norte, tem rendas aqui e ali. Então, esta estratégia de isolamento ferroportuária que priorizou as concessões, eu aí tenho mais dúvidas que tenha sido uma imposição. Sinceramente dizendo, não sei bem quais são as motivações, mas é qualquer coisa que não é compreensível, né? O meu pai foi ferroviário, o meu pai trabalhou nos Caminhos de Ferro há 42 anos e trabalhou por uma empresa próspera, do Estado, e próspera. Mesmo no tempo muito mau da guerra, os comboios nunca pararam. Eles sempre, ao fim de algum tempo, eles brevavam as zonas de conflito e, portanto, de repente nós temos a situação em que esta empresa só fica a cuidar de comboios, não faz sentido. Doutor Luís Bagaço, uma das grandes causas que terá sido evocada pelo Banco Mundial para ordenar, passe o termo, a extinção da indústria de caju tem a ver com a alegada insustentabilidade. Efetivamente, como é que se apresentava deste ponto a indústria de caju? Eu não percebo. Mesmo tendo em conta os milhares de postos de emprego que assegurava. Eu não percebo o que é esta coisa da insustentabilidade. O FMI, o que esse programa utilizou como argumento, não é também a insustentabilidade, foi terem dito que a forma como a nossa economia no setor do caju estava concebida não favorecia o suficiente o produtor. Então, o argumento é que era necessário favorecer o produtor, aquele que tem os cajueiros e que faz a sacha,
faz a colheita e vende, que o rendimento que estava a obter era muito baixo, porque ele vendia à indústria local, que pagava preços muito mais baixos que os preços internacionais. Se houvesse exportação em bruto, ele ganhava muito mais. Então, foi este o argumento. E foi o que aconteceu? Foi, quer dizer, não é verdade. Não aconteceu nada nem perto disso. O que sucedeu foi uma proliferação de intermediários, esses sim ganhar dinheiro, que continuaram a pagar o mesmo preço ao produtor, eventualmente até mais baixo ao produtor, e ficavam, portanto, com grande parte da margem. Portanto, esta estratégia, esta estratégia do FMI, no fim do dia, prejudicou o produtor e prejudicou a indústria. E quem ganhou? O intermediário, que na cadeia de valor realmente não contribui, não tem valor acrescentado nenhum. Se ele desaparecer, a economia continua a funcionar bem e mais eficiente. Decide-se, portanto, por se eliminar também o setor alfandegário e quando se lembra de se trazer de volta este setor, a sua devolução para a sociedade moçambicana custa bastante caro e houve que recorrer à instituição britânica, a Crown Agents. O que é que terá custado trazer de volta as alfândegas em Moçambique? E é sensivelmente no mesmo período em que começam os sinais a ganhar forma, os sinais de corrupção em Moçambique. Pois. Bom, assim, eu não entendi bem a pergunta, mas portanto, o que eu entendi deste tema alfandegário foi que no quadro dos vários acordos que nós fomos assinando, nomeadamente acordos do protocolo comercial da SADC, os acordos comerciais com a União Europeia e outros, era necessário fortalecer a capacidade do setor alfandegário no sentido não só da cobrança, portanto, da receita, mas também no sentido do controle e da fiscalização, obviamente. E para isso, portanto, foi contratada uma entidade externa, a Crown Agents, para dar suporte ao governo moçambicano, capacitando as nossas alfândegas, para as dotar de meios e de conhecimentos que lhes permitissem fazer uma gestão alfandegária mais competente. E eu acho que isso foi conseguido. Eu acho que isso foi conseguido. Hoje, olhando para o setor alfandegário, vejo muita capacidade, vejo muito conhecimento, vejo muitos meios, muita articulação. Agora, a realidade é que isto não evitou também que este crescimento e esta autonomia criasse outras dificuldades, não é? Muitos aproveitamentos, muita malandragem, que deu origem que as alfândegas e a polícia são as duas instituições do Estado mais corruptas. Alfândegas à cabeça. Mas não tem nada a ver com a capacitação. Portanto, o trabalho feito pela Crown Agents, que não só deixou conhecimento, como deixou sistemas e procedimentos, foi um trabalho muito, muito bem feito. E nesse propósito, previa-se que as margens de manobra para malandragens fossem muito limitadas. Mas sabe que essas coisas, onde se praticam estes atos, não é dentro dos sistemas, é fora deles, né? É não meter dentro dos sistemas e, portanto, funcionar um pouco tipo o mercado informal alfandegário. Isso é que, de facto, é o problema. Não é aquilo que foi deixado, que uma vez mais, eu repito, acho que foi bom, é um bom produto, bem feito, nós podemos ter bons resultados, mas
Há muito mercado informal alfandegário promovido pelos próprios funcionários que infelizmente praticam esses atos. Que premissas o Dr. Magasso identifica para que o país consiga trazer de volta inúmeras indústrias e muitos outros setores para níveis que seriam, portanto, de desejar, de modo a contribuir, tal como já o fizeram, para a economia nacional? Olha, eu tenho muita dificuldade e vejo muitos colegas meus, tanto a nível da CTA, a nível das outras associações, a nível das câmaras, a falarem de uma forma muito voluntariosa sobre a reindustrialização de Moçambique. É muito difícil hoje nós termos do meu ponto de vista, é muito difícil nós hoje voltarmos a sonhar como se estivéssemos em 75. O mundo mudou muito. O mundo está mais integrado. Há uma economia numa aldeia global. Nós conseguimos colocar em Moçambique um produto feito na Tailândia em 24 horas. Nós conseguimos fazer pagamentos instantaneamente. Pensar que nós vamos ganhar em eficiência e em preço indústrias indianas e chinesas, indústrias da Ásia, é muito difícil hoje. Repare bem em países desenvolvidos. A África do Sul é um bom exemplo. Aqui ao nosso lado. A indústria está a desaparecer. Porque está a desaparecer e é substituída pelas importações. Porque não é possível competir com os produtos produzidos para mercados de 1 bilhão de pessoas, mercados integrados. Não é possível. As economias desses países, portanto, da Ásia, têm uma escala enorme. Eles arrasam qualquer país do mundo, incluindo a Austrália, que eu vi na Austrália. 9 em cada 10 produtos eram da Ásia. Então, pensar que em Moçambique nós podemos reindustrializar como se estivéssemos em 75 é uma absoluta utopia. Não é possível competir. Então, o que resta ao país? O que se pode fazer, a Boaventura, é convidar algumas dessas grandes empresas lá de fora a investirem cá, a terem cá um pequeno braço. Um braço que faz montagem, um braço que faz alguns componentes, um braço que faz revisões e manutenções. Isso sim. Podemos criar uma indústria que está... E vamos fazer isto... E depois, também aqui coloca-se a questão que é mão de obra. Que mão de obra nós temos que ficar qualificada para esse tipo de produção. Porque eles lá fora, temos aqui o caso da Ásia, tem gente muito qualificada e ganha pouco. Há uma empresa cá que tinha quadros moçambicanos a ganhar $3.000, $4.000 em funções financeiras, de marketing, funções operacionais. E essa empresa um dia abriu as portas para o mercado indiano. Era mais barato ter cá um indiano, que em vez dos $3.000 ganhava $500 e via num contentor. E estava muito feliz. Então, temos outro desafio que é o próprio custo de produção. Parecendo que não, a nossa produção é cara, porque a força de trabalho pouco que temos qualificada é muito cara para o que produz e para a qualidade que produz. Então, eu voltando aqui à sua conversa, para não nos perdermos aqui nestes conceitos. Pensar que teremos uma economia
uma indústria como a de 75, para mim, é uma utopia. Ouço colegas falarem, é uma fantasia. Estão a dormir acordados. Agora, pensar que se pode fazer num pensamento inovado, inovador, atrair essas indústrias para cá, é assim que funciona. No Botsuana, montam carros. Então, em vez de ter cá uma fábrica de carros que não vão querer, mas uma montadora vão querer, até fica mais barato para todos. É como faz a Mageja, acho que é isto, a Mageja e outras. Ter cá uma unidade que produz componentes. Por exemplo, nós produzimos grafites em Coab e grafites em Balama. Há componentes que a gente pode fazer da bateria cá. A produção inteira da bateria é muito mais difícil. Porque precisaríamos, para além da mão de obra qualificada, logística que não falha. Não pode ser, porque choveu muito, o carro não sai. E o navio está à espera no porto. Não pode ser, porque choveu muito, caiu uma torre na energia elétrica. Não, eles nunca farão isso. Os grandes produtores querem economias fiáveis, em que nada falha. Não falha energia, não falha logística, não falha a mão de obra qualificada, não há regulamentos que aparecem do ar para complicar, não há elementos que prejudicam o funcionamento de uma produção global. Então, é possível sim recriarmos cá uma indústria interessante, mas nem pensar que será nos moldes de 75 em que temos cá uma fábrica de bicicletas completa, uma fábrica. Mas há indústrias que têm cá mercado. Por exemplo, a indústria têxtil, as capulanas. A mulher moçambicana veste a capulana. Essa pode ser cá produzida. Mas, no geral, não. Esqueça. Nos moldes antigos, são tempos passados. Doutor Luís Magasso, o país, nestes 50 anos que estão aqui em análise, passou por um estágio em que decidiu subsidiar os preços dos combustíveis. Por outro lado, durante algum tempo assistiu-se àquilo que se chamava, em alguns círculos, de câmbio administrativo, ou seja, não refletia necessariamente a economia do país. O que é que isto custou a Moçambique? Olha, custou imenso, e neste momento eu não sei se não estamos a viver um período de câmbio administrativo, porque para o câmbio estar a 64 e não há divisas, então o câmbio é administrativo, é de certeza, não é? Isso tem um custo. Todas as distorções de preço, alguém paga. E neste caso, a economia, o setor produtivo está a pagar o preço desta distorção cambial. Primeiro, não tem divisas para produzir. Segundo, não está a receber um contravalor que corresponde ao esforço de produção e que seria um rendimento suficiente para se recriar e para se expandir negócios e para modernizar. É por isso que depois temos os juros tão altos como estão. As taxas passivas estão a 5 a 7%. As ativas chegam aos 20%. Então, a distorção sempre tem uma consequência. E, portanto, neste caso, quando o Boaventura me fala do câmbio administrativo, ele sempre prejudica alguém. E, neste caso, está a prejudicar o setor produtivo, que é o que tem mais dificuldades hoje. E não sei o que era mais. O subsídio aos combustíveis por longo tempo. O subsídio, qualquer subsídio, e não só combustível, tem de ser sempre por um curto período de tempo. Tem de responder a uma necessidade muito concreta. A longo prazo é insustentável. Porque ele favorece aos que precisam e os que não precisam. E, na verdade, ele favorece mesmo aos que não precisam. Porque esses fazem proveito, portanto, fazem assambarcamentos e depois fazem a sua venda
a retalho a preços normais. É por isso que a gente ouve aqui falar de muitos operadores que compram o combustível cá e vendem nos países do Interland, fazendo grandes rendimentos. Porquê? Porque compram subsídio. Porque não faz sentido que uma economia como a nossa, que quer apoiar os chapas, depois, quem compra o diesel mesmo são as indústrias, os megaprojetos, que não precisam. E que tiram imenso proveito disso tudo. No curto prazo, localizado e muito específico para determinados setores, ela terá sempre efeitos positivos. Mas pensar assim, de longo prazo, como o câmbio. Este câmbio existe desde 2020 ou 21 e 20. 5 anos com câmbio fixo. Não é sequer um câmbio administrado. É fixo. O S63, 63,5, em parte nenhuma do mundo, um câmbio não muda. Portanto, alguém está a pagar. E paga o setor produtivo. Que fatores identifica que terão, portanto, determinado que ao longo destes, sobretudo na última década destes 50 anos, o país voltasse a conhecer um incremento significativo dos níveis de pobreza? Olha, há vários fatores. Certamente que um deles tem a ver com toda a crise que se instalou depois das dívidas ocultas, não é? Com a secagem dos programas dos nossos parceiros de cooperação em 2016. Literalmente nós passamos a funcionar com um orçamento de Estado financiado apenas pelo Estado. Depois, com o ressurgimento dos conflitos armados, que são uma péssima notícia para qualquer país, primeiro pelos danos que causam nas pessoas e infraestruturas, mas depois é pelo esforço de guerra, porque guerra é preciso alimentá-la, né? Há soldados, há equipamento, e equipamento militar é feito para ser destruído, né? Para destruir ou ser destruído. Então, tudo isso combinado com os desastres naturais e não pondo de lado, não sendo condescendente com a corrupção que subiu exponencialmente nesses últimos 10 anos, com uma corrupção endémica e incompetência. É uma receita perfeita para que a pobreza absoluta aumente. Moçambique faz esta grande viragem para outros 50 anos depois dos primeiros 50, a seguir a proclamação da independência nacional. Abraços com um fenômeno sobre o qual o Banco Mundial, em tempo útil, terá alertado, que tem a ver com o crescimento da população. Sim. O que é que isto representa para o futuro do país? Meu caro, é assim. Isto é uma falácia. Porque o crescimento da população, não, em termos percentuais, não subiu muito desde 75. Nós estamos em 2,8%, 2,7%, 2,8% há 50 anos. Portanto, em termos de taxa de crescimento populacional, em termos de fertilidade das mães, não aumentou nada. O que é preciso é que a economia cresça nos mesmos níveis que crescia, 7%. A economia tem que crescer mais que a população, de modo que o PIB per capita não sofra erosão. Se ela cresce menos, então há erosão do PIB per capita. E o que está a acontecer nos últimos 10 anos, os últimos 10 anos, é que a população cresce mais que o PIB. A solução, é verdade, que é reduzir esse crescimento. Mas não é fácil. Mais fácil é aumentar a produção, porque há hábitos, não é? Há hábitos familiares, as pessoas fazem filhos. Só se quisermos ser como a China dos anos 70 e 80, diziam que cada família um filho, mas eles controlam. Aqui quem controla? Quem vai controlar os filhos que nascem em Magude, em Xangalano?
Quem vai saber que a senhora Joaquina vai no segundo filho? É impossível. E se estiver grávida outra vez, faz o quê? E nesta questão da explosão demográfica, há uma particularidade, sobretudo em relação a Moçambique, é que as famílias em situação de pobreza extrema são aquelas que têm tendência de gerar muito mais filhos. Mas não mudou. Portanto, este perfil é só para desmistificar. Este perfil de comportamento não mudou desde 75. Nós estamos a crescer a mesma taxa. Aliás, até temos a graça a Deus. Angola cresce muito mais que nós. Angola tinha menos gente que nós e hoje está com mais 10% que nós. Então, em matéria de crescimento populacional, a nível de África, não estamos numa situação difícil. Estamos com um problema de crescimento económico. Isso sim. O futuro do país do Domagaço é uma questão, pois o nosso fundo temos está praticamente esgotado. Passa necessariamente pelo setor do gás, pelos hidrocarbonetos? Olha, infelizmente, eu hoje começo a reconhecer que sim. Mas vou dizer uma coisa aqui em 30 segundos. E a agricultura onde é que fica? Em 30 segundos. De 92 a 2005, o país cresceu com uma média de 7,5%. Sem gás, sem petróleo, sem carvão. O foco eram as PMEs. E nas PMEs, o governo concentrou-se a produzir reformas. A reforma da lei do trabalho, o Código Comercial, a lei de investimentos, a lei do IVA. Enfim, houve um conjunto de reformas legais que permitiram que as empresas passassem a produzir de forma eficiente. Foco PMEs. Depois veio o carvão, em 2005. Bom, toda a gente concentrou-se no carvão. Depois a seguir veio o petróleo e gás. De tal forma que agora nós precisamos do petróleo e do gás para tentar crescer como crescemos sem petróleo e gás. O que dizemos hoje é que com petróleo e gás vamos crescer entre 5% e 6%. Mas eu cresci a 7,5% sem isso. Então, houve um desvio de priorização sobre o que é que nós temos que focar para crescer. E nessa altura, nós conseguimos reduzir imenso o desemprego. Né? Sobretudo o desemprego jovem, 350 mil jovens que vêm para o mercado todos os anos. Então, o que sucede, Boaventura, é que, efetivamente, hoje, eu já digo, olha, nós agora precisamos do tal petróleo e gás, porque a estratégia está tão cozinhada para funcionar só com o petróleo e gás. Porque, de outra maneira, nós já não concebemos nada. Mas era possível, Boaventura, nós crescermos sem o petróleo e sem o gás, só pensando no potencial turístico. Há países, a Espanha hoje, as Ilhas Canárias, estão a produzir uma legislação para proibir turismo. Não querem mais gente. O turismo é um ouro negro. O turismo, a gente muda do dia para a noite, entram aqui milhões de pessoas. E nós não investimos nisto. Nós não investimos... Bom, a agricultura é um longo tema. Porque a agricultura precisa de vários... A agricultura, para já, quem faz agricultura a contar com chuva não quer crescer. Não é? E depois, a agricultura precisa de um conjunto de suportes, porque é um setor de baixo rendimento e de muito longo prazo. Então, precisa de commitment, de compromisso, e precisa de uma perspectiva de longo prazo. Não basta muita terra arável que o país tem. Não, claro que não. Quer dizer, a terra arável, se fosse para isso, os sul-africanos já vinham aos Estados Unidos, vinham cá. É preciso aqui um conjunto de leis, é preciso ter infraestruturas, é preciso ter mercados, é preciso ter, enfim, um conjunto de condições à volta, financiamentos concebidos para a agricultura. E eu fui visitar o Land Bank em Pretória. Eles não financiam só sementes, mas também financiam a fábrica que faz trator, financiam a fábrica que produz
fertilizantes. Portanto, é um conjunto de uma infraestrutura e de áreas que convergem para o mesmo propósito. O economista Luís Magasso foi o nosso convidado neste espaço destinado a refletirmos sobre o passado, presente e futuro de Moçambique, isto no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência nacional. Obrigado pela preferência e fique bem.